Oi, gente, tudo bom? Bom, Lei Processual Penal no Tempo e no Espaço é a nossa matéria de hoje. Vocês se lembram daquelas situações de direito penal em que o sujeito, por exemplo, comete o crime a bordo de uma aeronave particular sobrevoando o território nacional? E aquela situação em que o sujeito comete um delito numa embarcação brasileira oficial e aporta em um país estrangeiro? Lembra essas questões ou não? Bom, a aula não tem nada a ver com isso, tá bom? Porque isso é lei penal no espaço. E nós vamos falar sobre lei processual, gente. A lei processual brasileira, basicamente, aplica-se dentro do território nacional, certo? Essa é a regra de ouro. Se vocês interpretarem as questões à luz dessa regra, não vai ter problema. Então pensem e gravem isso. A lei processual penal do Brasil aplica-se no Brasil. Ponto final. Professor, mas o artigo 1º do Código Penal tem uma série de incisos. São exceções? Não são exceções a essa regra. Eles são especificações em relação à competência, gente, tá? Fala sobre, eventualmente, crimes praticados pelo presidente da República ou crimes praticados por militares, né? Então isso não tem nada a ver com quando se aplica o Código de Processo Penal, ou seja, a Lei Processual Penal ou não. Tá bom? A regra é essa, aplica-se a Lei Processual Penal no nosso território. O que significa que, se um ato processual dos Estados Unidos, da Índia, da China, vier para o Brasil por carta rogatória para ser praticado aqui, a partir do momento que entra no nosso território, ele vai ser praticado conforme a lei brasileira, não importa a lei do outro país. E uma carta rogatória brasileira, que vai ser cumprida na Suíça, na Noruega, Dinamarca, vai ser feita conforme a lei de lá, não a lei nossa. Porque a lei processual penal de nenhum país, ela pode ser aplicada fora dele, porque a lei processual penal diz respeito à nossa própria ideia de soberania. Tá bom? Então aplica-se um princípio chamado de princípio da territorialidade, segundo o qual a nossa lei processual penal aplica-se no Brasil. Não é lei penal, atenção para isso. Perfeito? E uma outra questão aqui importante é a seguinte, gente, e a lei processual no tempo? A lei processual penal no tempo, ela é diferente da lei penal no tempo. Vocês lembram que a lei penal no tempo é uma lei que retroage em benefício do réu? Sim, imagina o seguinte, o sujeito está cumprindo pena pelo crime de latrocínio, e aí amanhã é descriminalizado o latrocínio. Bom, a lei penal retroage, e esse cara vai ser solto porque deixou de ser crime contra dele. E a lei penal também tem efeito ultrativo, ou ulterior, ou seja, efeito para o futuro. Porque se o sujeito comete o crime com base numa lei em que o delito dele tem pena de 1 a 4 anos, ele é condenado, e daqui 6 meses aquela pena passa de 20 a 30 anos, ele não responde com base na lei nova, e sim na lei da época do fato. Então ela tem efeito ultrativo. Só que isso é lei penal no tempo. A lei processual penal no tempo é bem mais objetiva. Ela é regida por um princípio chamado de princípio da imediatidade. Alguns traduzem ou não, aplicam ou não, e ele com base num adágio que é bem mais conhecido, que é o tempus rege actum, segundo o qual a lei processual penal tem validade e eficácia a partir do momento que ela entra em vigor, dali para frente. O que significa isso? Significa o seguinte, se o sujeito está sendo processado e no meio do processo a lei processual muda, os atos passados ficaram no passado, não vão sofrer alterações. E os atos futuros vão ser feitos com base na lei nova. Ah, professor, se prejudicar ou beneficiar o acusado, não há afetação direta prima facie. Perfeito? Mas há uma possibilidade, sim. O professor Auri Lopes Júnior menciona isso com base na obra do professor Paulo Queiroz. Os dois são muito competentes, né? Devem ser reconhecidos como pessoas que pensam o processo de direito penal de forma muito séria. E a ideia basicamente é a seguinte, olha que luz que eles nos dão. Imagina o seguinte, o professor René está preso. O professor René está preso no começo de 2020, janeiro de 2020. No mês de 2020, muda a lei processual penal e torna mais difícil a prisão preventiva. Bom, essa lei processual não deve retroagir, mas como a prisão se posterga no tempo, ela sofre a incidência, ou seja, os efeitos da lei nova. É o que aconteceu agora, meus amigos. O pacote anticrime, ele dificulta a prisão preventiva de alguém porque ele modifica o artigo 312, acrescentando um finalzinho que não existia. Ele modifica o 315, aumentando o ônus do juiz para fundamentação e dizendo que não é fundamentação, e modifica o 316.
dizendo que a prisão deve ser reavaliada a cada 90 dias. Então o cara que já está preso e agora, com a vigência dessa lei nova, vai ser beneficiado. Perfeito? Mas não é porque a prisão aconteceu lá atrás, é porque ela vem se postergando, se prolongando no tempo. Tá bom? Qualquer dúvida, eu estou por aqui. Um abraço.